Antes de qualquer palavra de oração hoje, eu quero que você pare por um instante, respire fundo e lembre-se de algo que talvez você tenha esquecido no meio da correria da vida. Você não está caminhando sozinho. Existe um Deus que não apenas observa sua vida de longe, mas que se envolve, que se importa e que deseja conduzir cada passo seu. Muitas vezes, a gente acorda já preocupado com decisões, caminhos, escolhas e incertezas. O coração fica inquieto tentando entender o que fazer, para onde ir, como resolver tudo. Mas existe uma promessa poderosa que não depende do nosso esforço, e sim da fidelidade de Deus. Ele guia os seus filhos. A palavra nos mostra isso de forma clara. Em Isaías, há uma promessa que ecoa até hoje. O Senhor guia continuamente, sustenta mesmo em tempos difíceis e transforma lugares secos em fontes de vida. Isso significa que mesmo quando tudo ao redor parece árido, confuso ou sem direção, Deus ainda está trabalhando, ainda está conduzindo, ainda está abrindo caminhos onde você não consegue ver. E o mais impressionante é que isso não é algo reservado para poucos. Não é apenas para personagens bíblicos ou pessoas mais espirituais. Isso é para todo aquele que decide confiar. Deus não muda. Se Ele guiou antes, Ele continua guiando hoje. Talvez você esteja em um momento em que não sabe o próximo passo. Talvez esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho, ou até mesmo frustrado porque as coisas não saíram como você planejou. Mas hoje, Deus te lembra, você não precisa carregar tudo isso sozinho. Existe um caminho sendo preparado, mesmo que você ainda não enxergue. Antes de continuar, escreve nos comentários: Deus está guiando meus passos. Existe algo que precisamos entender profundamente. Deus não apenas promete guiar, Ele cumpre o que diz. Diferente de nós, que muitas vezes falamos e não conseguimos realizar, Deus nunca volta atrás naquilo que declara. Quando Ele libera uma palavra, ela não fica vazia. Ela se move, ela trabalha, ela produz resultado. A Bíblia nos mostra que a palavra de Deus sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Isso significa que quando Ele diz que vai te conduzir, isso não é uma possibilidade, é uma certeza. Mesmo que você não veja agora, mesmo que o cenário pareça contrário, Deus já está agindo nos bastidores. E talvez aqui esteja um dos maiores desafios da nossa caminhada: confiar quando ainda não vemos. Por quê? Na prática, a gente quer entender tudo antes de dar o próximo passo. Quer segurança antes de obedecer. Quer garantias antes de confiar. Mas Deus trabalha de forma diferente. Ele nos convida a confiar primeiro e depois revela o caminho. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho? Quantas vezes ficou ansioso porque não tinha controle da situação? Isso acontece porque, no fundo, ainda acreditamos que tudo depende da nossa força. Mas a verdade é que quando tentamos assumir o controle de tudo, acabamos carregando um peso que nunca foi nosso. Deus não te chamou para viver sobrecarregado. Ele te chamou para confiar. Porque quando você confia, você descansa. E quando você descansa, você permite que Ele faça aquilo que você não consegue fazer. Hoje é um convite: soltar o controle e confiar de verdade. Mesmo sem entender tudo. Mesmo sem ver tudo. Se essa palavra falou com você, escreve: eu confio em Deus, mesmo sem entender. Em muitos momentos da vida, a nossa inquietação não vem apenas das circunstâncias, mas da sensação de que tudo depende de nós. Quando algo começa a faltar, quando as coisas não fluem como esperado, o coração se agita, a mente acelera e a ansiedade toma espaço. Talvez você já tenha vivido isso: ver oportunidades diminuindo, recursos ficando escassos ou planos não se concretizando como imaginava. E, sem perceber, começa a surgir aquela pressão interna: eu preciso resolver isso, eu preciso dar um jeito, eu não posso deixar dar errado. E quanto mais você tenta controlar, mais cansado você fica. Mas existe uma verdade que muda tudo: nem tudo depende de você. Deus nunca te chamou para ser a fonte da sua própria provisão, da sua própria direção ou da sua própria segurança. Ele te chamou para confiar nele como fonte. Quando colocamos sobre nós uma responsabilidade que é de Deus, o resultado é peso, medo e frustração. Talvez hoje
Deus esteja te mostrando exatamente isso. Você tem carregado coisas que não foram feitas para você carregar. Tem tentado sustentar áreas da sua vida sozinho, quando na verdade Ele quer. Se você decide entregar isso a Deus agora, escreve: eu entrego o controle nas mãos de Deus. Uma coisa que muita gente não percebe é que nós confiamos em Deus, mas de forma seletiva. Em algumas áreas da vida, entregamos tudo a Ele. Em outras, seguramos firme como se dependesse exclusivamente de nós. Tem gente que confia em Deus para a provisão financeira, mas não consegue confiar quando o assunto são emoções. Outros confiam em Deus para a vida espiritual, mas não conseguem entregar relacionamentos, decisões ou o futuro. E assim vamos dividindo nossa confiança, sem perceber que isso limita o agir de Deus em nós. Porque a verdade é simples: Deus só lidera aquilo que nós entregamos. Se existe uma área da sua vida onde você ainda insiste em controlar tudo, provavelmente é exatamente ali que você sente mais peso, mais dúvida e mais cansaço. Não porque Deus não quer agir, mas porque você ainda não abriu espaço para Ele conduzir. A palavra nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração, não apenas em partes. Isso significa incluir Deus em tudo, nas pequenas decisões, nos detalhes do dia a dia, nas escolhas que parecem simples e também nas que parecem impossíveis. E aqui está o ponto-chave: enquanto você não confia completamente, você também não experimenta completamente. Deus não quer apenas te ajudar em momentos específicos. Ele quer caminhar com você em tudo. Quer participar da sua rotina, dos seus pensamentos, das suas escolhas. Quer ser o seu guia constante, não apenas uma opção quando tudo dá errado. Hoje, talvez seja o momento de você identificar qual área da sua vida você ainda não entregou totalmente a Deus. Entregue agora, sem reservas. Se você está disposto a confiar em Deus em todas as áreas, escreve: eu confio em Deus por completo. Confiar em Deus não é algo que acontece de uma vez só, é um processo. E muitas vezes, esse processo começa pequeno, quase imperceptível. Não é sobre ter uma fé perfeita de um dia para o outro, mas sobre dar um passo de cada vez, decidindo confiar hoje e depois confiar de novo amanhã. Muita gente desiste porque acha que precisa confiar 100% imediatamente. Mas a verdade é que ninguém começa assim. A confiança é construída na caminhada. É no dia a dia, nas pequenas decisões, nas escolhas simples, que aprendemos a depender de Deus. Talvez hoje você não consiga confiar por um mês inteiro. Talvez nem por uma semana. Mas você pode confiar por hoje. E isso já é um começo poderoso. Quando você acorda e diz: Deus, guia meus passos hoje, algo começa a mudar. Porque você abre espaço para Ele agir naquele dia, naquela decisão, naquele momento específico. E à medida que você vê Deus se movendo, sua confiança cresce. É assim que funciona. Você confia um pouco, Deus responde, e isso te dá força para confiar mais. E pouco a pouco, aquilo que parecia difícil se torna natural. Mas existe algo importante aqui. Você precisa decidir. Deus não força a liderança dele na sua vida. Ele guia quem escolhe seguir. Ele direciona quem decide ouvir. Hoje pode ser o seu primeiro passo, ou mais um passo nessa jornada. Não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. Se você decide começar ou recomeçar, hoje, escreve: hoje eu escolho confiar em Deus. Existe uma diferença muito grande entre pedir direção a Deus e realmente segui-la. Por quê? Na prática, não basta querer ser guiado, é preciso estar disposto a obedecer. Muitas vezes, queremos que Deus nos mostre o caminho, mas esperamos que esse caminho combine exatamente com aquilo que já planejamos. Só que Deus não trabalha para confirmar nossos planos. Ele trabalha para nos conduzir ao melhor caminho, mesmo que isso signifique mudar completamente a direção. E aqui está o desafio. Seguir a direção de Deus exige renúncia. Exige abrir mão do controle, do orgulho e até mesmo de algumas certezas que criamos ao longo do tempo. Deus não pode guiar alguém que não está disposto a seguir. Isso é simples, mas profundo. Quantas vezes você já sentiu aquele toque no coração?
Aquela impressão de que deveria fazer algo diferente, tomar outra decisão, parar, esperar ou até agir de uma forma que não fazia sentido na hora. Mas você ignorou? A voz de Deus muitas vezes é sutil. Não é grito, é direção. Não é imposição, é convite. E quanto mais você aprende a ouvir e obedecer, mais sensível você se torna à voz dele. Começa a perceber com mais clareza quando é Deus falando, quando é sua própria vontade e quando são outras influências. A obediência abre portas que o esforço nunca conseguiria abrir. Hoje, Deus não quer apenas falar com você. Ele quer te conduzir. Mas isso depende de uma decisão. Seguir mesmo quando não fizer sentido imediato. Se você está disposto a obedecer à direção de Deus, escreve: eu escolho seguir a voz de Deus. À medida que você decide seguir a direção de Deus, algo começa a acontecer dentro de você. Sua sensibilidade espiritual aumenta. Aquilo que antes era confuso começa a ficar mais claro. Aquilo que antes passava despercebido agora chama sua atenção. Deus fala, mas nem sempre percebemos. Não porque Ele não esteja se comunicando, mas porque muitas vezes estamos distraídos, acelerados ou cheios de outras vozes. Vivemos cercados de opiniões, conselhos, pressões e pensamentos. E no meio de tudo isso, a voz de Deus não compete, ela convida. Ela é suave, firme e traz paz, mesmo quando nos desafia. A Bíblia descreve que haverá um momento em que você ouvirá claramente: este é o caminho, siga por ele. E isso não é apenas uma promessa distante, é uma realidade para quem aprende a ouvir. Mas ouvir a voz de Deus não acontece por acaso. É fruto de relacionamento. Quanto mais você caminha com Ele, mais você reconhece o tom da voz dele. É como alguém próximo. Você não precisa ver para saber quem está falando. Você reconhece pela intimidade. E essa intimidade se constrói com o tempo na presença, com atenção, com disposição de ouvir. Não é sobre perfeição, é sobre proximidade. Quando você aprende a reconhecer a voz de Deus, você também aprende a rejeitar outras vozes. Começa a discernir o que vem dele e o que não vem. É isso te proteger, te direcionar e te fortalecer. Hoje, Deus quer te levar a um novo nível de sensibilidade espiritual. Um nível onde você não vive perdido, mas guiado. Se você deseja aprender a reconhecer a voz de Deus, escreve: quero ouvir a voz de Deus com clareza. Uma das maiores evidências de que estamos sendo guiados por Deus é a paz que permanece, mesmo quando a situação ainda não mudou. Nem sempre o caminho guiado por Deus parece confortável no início. Às vezes, Ele nos leva por lugares onde a nossa lógica não entende, onde a nossa emoção hesita e onde a nossa visão ainda não alcança o que Ele já está preparando. Mas existe algo que nunca falta: a presença dele sustentando cada passo. Quando Deus guia, Ele não apenas mostra o caminho, Ele acompanha o caminho. E isso muda tudo. Porque há diferenças entre caminhar sozinho e caminhar sendo conduzido. Quando caminhamos sozinhos, qualquer obstáculo parece maior do que nós. Mas quando somos guiados por Deus, até os obstáculos fazem parte de um processo maior que está nos formando e nos levando para algo que ainda não conseguimos enxergar. Talvez hoje você esteja em um deserto da vida, um tempo de espera, silêncio ou incerteza. Mas até nesses lugares, Deus continua guiando. Ele não se perde no caminho. Ele não abandona o processo. Ele não solta sua mão. A palavra diz que mesmo quando tropeçamos, não caímos completamente, porque Ele nos sustenta. Isso significa que até os momentos de instabilidade não têm poder final sobre você quando Deus está conduzindo sua história. E talvez o que você chama de atraso seja apenas Deus te protegendo de algo que você ainda não consegue ver. Hoje, Deus quer te lembrar: você não está fora do caminho. Você está sendo guiado dentro dele. Se você escolhe descansar na direção de Deus mesmo no processo, escreve: Deus está me sustentando no caminho. Existe algo profundo que Deus deseja construir em nós através da sua direção: maturidade espiritual. Porque ser guiado por Deus não é apenas sobre receber respostas rápidas ou soluções imediatas, é sobre aprender a confiar mesmo quando o processo é lento,
mesmo quando o silêncio parece longo e mesmo quando o próximo passo ainda não está totalmente claro. A maturidade espiritual nasce quando você para de exigir explicações e começa a confiar na presença. Deus não apenas quer te levar para um destino, Ele quer te formar no caminho. Cada etapa, cada espera, cada ajuste de rota faz parte de um cuidado maior que muitas vezes só entendemos depois. E aqui está algo importante. Nem sempre a direção de Deus será confortável, mas sempre será correta. Isso significa que o caminho pode exigir paciência, renúncia e até silêncio, mas nunca será um caminho sem propósito. Deus não desperdiça fases. Ele usa cada uma delas para alinhar seu coração, fortalecer sua fé e aprofundar sua dependência dele. Talvez hoje você esteja aprendendo isso na prática. Talvez esteja em um tempo onde Deus não está apenas te levando a algum lugar, mas te moldando por dentro. E isso também é resposta de oração. Porque antes de mudar o seu redor, Deus muitas vezes trabalha em você. Ele ajusta pensamentos, cura emoções, fortalece a confiança e te ensina a descansar mesmo quando tudo ainda está em construção. Hoje, Deus não quer apenas te guiar, Ele quer te amadurecer na caminhada. Se você entende que Deus também está te formando no processo, escreve: Deus está me formando no caminho. No fim de tudo, o que sustenta o coração do cristão não é a ausência de lutas, mas a certeza de que Deus continua conduzindo cada detalhe da jornada. Mesmo quando não entendemos os caminhos, mesmo quando as respostas parecem demoradas, ainda assim há uma verdade imutável. O Senhor permanece no controle. A caminhada da fé nunca foi sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem conduz o caminho. Deus não apenas aponta direções, Ele caminha junto. Ele não apenas observa decisões, Ele participa delas. E isso muda completamente a forma como encaramos a vida. Talvez você esteja em um momento onde tudo parece incerto, ou onde decisões pesam mais do que deveriam. Mas mesmo nesses cenários, a promessa permanece. O Senhor guia os seus filhos com amor, sabedoria e cuidado perfeito. Nada escapa ao seu olhar, nada foge ao seu propósito. Quando entregamos nossa confiança a Ele, encontramos descanso verdadeiro. Não porque os problemas